Bom, pessoal, boa tarde novamente. Tudo beleza? Obrigado, Célio. Valeu, meu querido. Pessoal, está aqui isso que a gente começou a fazer quando a sessão foi interrompida, tá? Eu terminei de escrever aqui os dados e a gente tem que calcular qual o valor da resistência elétrica para que isso aqui aconteça. Lembrando novamente que nós não estamos, nesse momento, neste exato momento, preocupados em saber o sentido da corrente elétrica nesse circuito, tá bom? Quem vai dizer isso para a gente é a chamada lei de Lenz. Então vai lá, vocês têm 2 minutinhos para fazer essa questão aí também. Lembrando das equações, hein? Eu aqui estou treinando uma das leis de Faraday. Bom, vamos lá, pessoal. A lei de Faraday garante que a força eletromotriz que surge devido ao movimento de uma barra numa região de campo magnético é dado por V vezes L vezes B. Bom, então veja, eu quero saber o valor da resistência, correto? Então eu vou calcular primeiro a DDP. A velocidade da barra, 2 vezes 10. O comprimento, 3 vezes 10 ao cubo. Então a força eletromotriz, 4 vezes 6, 12 vezes 10 a quarta volts. Muito bem, pessoal. Para que, se a DDP vale 12 vezes 10 a quarta volts e a corrente elétrica tem que valer 4 amperes, então o valor da resistência, o igual R vezes I, será 12 vezes 10 a quarta é igual R vezes 4. Ou seja, a resistência vai ser 12 vezes 10 a quarta dividido por 4. Então, nós temos uma resistência elétrica de 3 vezes 10 a quarta ohms. Beleza, gente? Bom, muito bem, pessoal. Como vocês podem perceber, essa parte do magnetismo ela é um tanto quanto simples demais. Se você souber identificar a situação, souber ler as unidades de medida e lembrar das equações, você faz as questões de maneira muito simples, correto? Faz um printzinho de tela para a gente estudar agora a lei de Lenz. Pessoal, pronto aí? Vamos lá? Bora estudar a lei de Lenz agora. Vejamos, sabe? Lei de Lenz. Muito bem. Pessoal, movimentar uma espira dentro de uma região magnética faz surgir nessa espira uma corrente elétrica. Agora, por que isso acontece? Bom, Faraday descobriu que a variação do fluxo magnético dentro de uma espira provoca força eletromotriz, ou seja, provoca a motivação que os elétrons que estão presentes no fio precisam para se movimentar. E esse movimento de elétrons no fio é chamado de corrente elétrica. Vejamos. Faraday descobriu
variação da quantidade de linha de força dentro de uma esfera pessoal, detalhe. Quantidade de linhas de força dentro de uma esfera. Isso se chama fluxo magnético. Correto? Então, o que é o fluxo magnético? É a quantidade de linhas de força dentro de uma esfera. Muito bem. Faraday descobriu que a variação da quantidade de linhas de força dentro de uma esfera provoca o surgimento de uma força eletromotriz. Ok, pessoal? Que é o Epsilon. Ou seja, a força eletromotriz é igual à variação do fluxo magnético pelo tempo. Muito bem, pessoal. Deixa eu descrever cada item dessa equação, dessa nova equação para vocês. Epsilon. Esse a gente já sabe o que é. Força eletromotriz. Força eletromotriz. Delta Phi. Variação do fluxo. Magnético. E delta T, variação do tempo. Bom, vai lá. Analise isso aí, que agora a gente vai falar desse sinalzinho negativo. Faz um printzinho de tela rapidão aí, para a gente poder continuar. Ok, pessoal? Vamos lá? Deixa eu explicar para vocês o que é esse fluxo magnético dentro da esfera. Vamos lá. Vejamos, pessoal. Fluxo magnético. O que vem a ser esse fluxo magnético? Vamos imaginar que existe aqui uma esfera. Ok? Uma esfera circular. E nós vamos colocar aqui linhas de indução para atravessarem essa esfera. Ok. Quando a esfera está nessa posição, note que o plano da esfera está paralelo às linhas do campo.
Vou fazer um desenho aqui, pessoal. Isso aqui, ó, em vermelho, representa o plano da espira. Note que o plano de área da espira está paralelo às linhas de indução. Olha só o que vai acontecer com a quantidade de linhas de indução que está passando dentro da espira. Nesse momento, nós temos 4 linhas de indução passando por dentro da espira, correto? Desde a primeira até a última. Todas elas passam no plano da espira. Porém, pessoal, se eu inclinar essa espira um pouco, olha o que eu fiz. Eu girei um pouco a espira e o plano da espira ficou nesse sentido, ó, plano da área. E o resultado é que agora nós não vamos ter mais 4 linhas de indução atravessando por dentro dessa espira. Agora nós vamos ter apenas 3 linhas de indução atravessando. Ou seja, aliás, 2, né? 2 linhas de indução atravessando. Antes, nós temos as 4 linhas. Agora, nós só temos 2 linhas passando dentro da espira. O que aconteceu? O fato da espira fez com que a quantidade de linhas de indução que passava dentro da espira diminuísse. Isso é o que nós chamamos de variação do fluxo magnético. Note pela figura, vamos lá. Note agora que ao inclinar a espira, a quantidade de linhas de força dentro da espira diminuiu. E é exatamente, foi a grande sacada de Faraday, essa variação do fluxo magnético que provoca o surgimento da corrente elétrica. Faz um printzinho de tela rapidinho aqui. Pessoal, para a gente poder calcular o fluxo magnético através de uma espira é o seguinte: B, que é o campo magnético, vezes a área da espira, vezes o cosseno do ângulo entre o plano da área e as linhas do campo. Vamos lá que eu vou descrever os itens dessa equação para vocês. Ó, fluxo magnético vai ser BA cosseno de θ, em que nós temos aqui o fluxo magnético, ok? B, linhas do campo magnético, A é a área da espira, ok? E θ é o ângulo entre o plano da espira, plano da área da espira e as linhas do campo magnético. Ok? Beleza?
Então vamos lá, pessoal. Vamos brincar um pouco de calcular o fluxo magnético e logo em seguida vamos utilizar a lei de Lenz. E aí eu vou explicar para vocês como é que a gente vai determinar o sentido da corrente elétrica nos circuitos em que você tem uma força eletromotriz induzida por campo magnético. Pessoal, primeiro exemplo. Gente, até aqui está tudo tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Vamos destacar aqui. Ok? Moçada, alguma dúvida aqui? Está tranquilo? Beleza. Ô, povo bom, não tem dúvida, entende tudo que a gente fala, cara. Ô, turma top. Bora lá, então. Gente, exemplo 1. Eu quero que vocês calculem o fluxo magnético, tá certo? Em uma espira quadrada. Vamos imaginar que aqui a gente tem uma espira quadrada. E essa espira quadrada tem lado L igual a 20 centímetros. Correto? O campo magnético que essa espira está imersa que representa as linhas do campo, o campo imerso aqui é de 4 vezes 10 a menos 2 Tesla. E o ângulo θ vale 60 graus. Eu quero saber qual é o fluxo magnético através dessa espira. Vocês têm 2 minutos para fazer e eu volto daqui um pouquinho. Vai lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, estou aqui de olho no chat. Gente, olha só. Primeira coisa é verificar se está tudo no sistema internacional, correto? Eu quero calcular o fluxo. Então, eu tenho que ver se o campo está em Tesla, unidade do sistema internacional. O ângulo, em graus, não tem. Mas olha isso aqui. Centímetro tem que passar para metro, ou seja, 0,2 metros. E como isso aqui é um quadrado, eu vou ter que calcular essa área desse quadrado. Às vezes, pessoal, vai ser um triângulo, às vezes vai ser um círculo, às vezes vai ser um retângulo, às vezes vai ser um trapézio. Vai depender da criatividade do autor da questão, certo? Bom, vejamos, pessoal. A área do quadrado, lado vezes lado. Então, a área vai 0,2 vezes 0,2. Então, a área vai ser 4 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Para a gente poder calcular o fluxo B vezes A vezes o cosseno do ângulo θ. Ou seja, nesse caso, o campo vale 4 vezes 10 a menos 2, a área vale 4 vezes 10 a menos 2 e o ângulo vale 60 graus. Cosseno de 60 graus é igual a meio, então 1 sobre 2. Ou seja, então o fluxo será 4 vezes 4, 16 por 2, 8, vezes 10 a menos 4, unidades do sistema internacional. Pessoal, o fluxo magnético, nesse caso, é medido na unidade Weber. Ok, pessoal? Vai lá, faz um printzinho de tela, rapidão. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Pessoal, Weber. Weber significa o cara que ajudou o Faraday
Então, eles resolveram fazer uma homenagem a esse cientista, tá? Max Weber. Weber, físico alemão, pessoal, ele trabalhou junto com Gauss. Lembra quando vocês estudaram as leis de Gauss? Pois é, as leis de Gauss são utilizadas tanto no magnetismo quanto na eletricidade, como também são utilizadas lá nos espelhos esféricos e nas lentes. Tá certo, pessoal? Muito bem. Weber, físico alemão, trabalhou juntamente com Gauss para que fosse necessário, para que fosse possível tudo isso aqui, certo? Bom, agora, pessoal, vamos estudar como é possível surgir essa corrente elétrica na espira e como que a gente faz para estudar o sentido dessa corrente, correto? Vamos lá? Primeiramente, a gente vai ter que voltar um pouquinho no estudo das espiras, campo magnético produzidos por correntes elétricas em espiras. Vocês se lembram disso? Quando a gente começou a estudar o eletromagnetismo, a gente colocou isso em xeque. Vejamos, olha só. Vejamos, pessoal. Estudo da corrente elétrica em espira. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Imagine que aqui nós temos uma espira circular e eu quero que exista uma corrente elétrica num determinado sentido. Bom, toda vez que você tem uma espira que é percorrida por uma corrente elétrica, seja num sentido horário ou no sentido anti-horário, essa corrente vai gerar, dentro dessa espira, um campo magnético. E esse campo magnético, ele só tem duas possibilidades de polaridade. Ou vai ser um campo magnético norte, ou vai ser um campo magnético sul. Muito bem, pessoal. Se você desenhar uma letra N aqui dentro dessa espira, esse N vai representar campo magnético norte. E nesse caso, a corrente elétrica vai ter esse sentido aqui, ó, pessoal. Olha só. Ou seja, a corrente no sentido anti-horário. Ok, pessoal? E agora, veja só. Nós temos aqui a espira, tá certo? E agora eu vou desenhar uma letra S. Ok. E nesse caso, nós teremos aqui uma corrente elétrica nesse sentido, ou seja, um sentido horário. E aqui nós temos um campo magnético sul. Então, corrente elétrica no sentido horário. Ok, pessoal? Faz um printzinho de tela bem legal aí.
Prontinho, pessoal? Lembrou? Ah, só para constar nas nossas equações, um campo magnético produzido por espira é calculado fazendo μ0i dividido por 2R vezes M. Pessoal, vamos lá. P é o campo magnético. μ0 é a chamada permeabilidade magnética. Em que μ0 é 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. E corrente elétrica, R, raio da espira, e N é o número de espiras. Certo, pessoal? Faz o printzinho de tela, completa aí. Maravilha, pessoal. Muito bem. Agora vamos lá. Agora que a gente já relembrou como é que estuda o campo magnético dentro de uma espira produzida por uma corrente elétrica, nós vamos verificar a chamada lei de Lenz. Ok, pessoal. Gente, vamos imaginar o seguinte. Eu vou colocar um ímã aqui o polo sul, e aqui o polo norte desse ímã. Ok? E aqui nós temos as linhas de indução, que saem do norte e vão para o sul. Então, vou desenhar aqui as linhas de indução saindo do polo norte. Ok? As linhas saem do polo norte. Bem aqui na frente, eu vou colocar uma espira. Muito bem. Vocês já podem imaginar que a gente, quando aproxima esse ímã, ao aproximar esse ímã dessa espira, nós vamos aumentar a quantidade de linhas do ímã dentro da espira. Por exemplo, nessa posição aqui, se você fizer uma projeção dessas linhas, essa linha central vai passar, talvez essas laterais vão passar, mas essas outras extremas não vão passar. Quando você aproxima esse ímã da espira, nesse caso, você vai fazer variar o fluxo magnético dentro da espira. Muito bem. E é aí que a mágica acontece. A variação do fluxo magnético dentro dessa espira vai fazer surgir na espira uma corrente elétrica que vai tentar impedir a aproximação do polo norte. Aí você poderia perguntar, professor, mas como é que vai impedir a aproximação do polo norte? Bom, uma das propriedades do magnetismo, que a gente também já estudou, diz respeito à questão da força magnética, que pode ser tanto de atração quanto de repulsão. Então, quer dizer, como é que eu vou impedir a aproximação de um ímã? Repelindo esse ímã, correto, pessoal? E, para repelir esse ímã, na espira, na parte que está voltada para o ímã, vai ter que surgir, nesse exemplo aqui, um campo magnético norte na espira. Porque norte repele o norte. Mas para surgir um campo magnético norte na espira, tem que surgir uma corrente elétrica no sentido explicado no quadro anterior. E aí, pessoal? Para surgir um polo norte, você se lembra qual o sentido da corrente na espira? Vamos lá, olha só. Se você desenhar a letra N, você descobre.
Então, quer dizer, para surgir o polo norte, a corrente elétrica tem que ser no sentido anti-horário. Enfim, pessoal, vamos lá. Um pequeno texto para você lembrar do que eu acabei de explicar. Ao aproximarmos um polo norte de um ímã de uma espira, ocorre variação do fluxo magnético dentro da espira e essa variação de fluxo provoca o surgimento de uma corrente elétrica induzida que produz um campo magnético que tenta repelir o ímã, que repele o ímã. Ok, pessoal? Então vamos lá. Se eu aproximo o polo norte, surge na espira um polo norte que tenta impedir. Ou seja, eu aproximo o polo norte, surge o polo norte na espira. E esse polo norte aqui, pessoal, ele cria uma corrente elétrica na espira. Então, quer dizer, se eu forçar a aproximação, eu vou produzir a corrente elétrica que vai tentar impedir a aproximação. Certo? Agora, e o que acontece se... faz um printzinho de tela rapidinho aí, pessoal. Entendi? Agora, e o que acontece se ao invés de aproximar, eu afastar o ímã? Gente, se ao aproximar, eu aumento o fluxo magnético dentro da espira, ao afastar, eu vou diminuir esse fluxo magnético dentro da espira. E ao diminuir esse fluxo magnético dentro da espira, surge na espira um polo sul. Que faz a corrente elétrica inverter o sentido. Pessoal, você já entendeu mais ou menos, não é verdade? Se eu aproximo o ímã, surge uma corrente no sentido anti-horário. Se eu afasto o ímã, no sentido horário. Sentido horário, anti-horário, horário, anti-horário. Ou seja, a corrente elétrica ela fica alternando de um lado para o outro. Daí que vem o que nós chamamos de corrente alternada. Pessoal, nesse caso, ao afastarmos dentro da espira, vai surgir um polo sul produzido por uma corrente elétrica no sentido horário. Então vamos lá. Ao afastarmos um polo norte de um ímã, de uma espira, ocorre variação do fluxo magnético dentro da espira e essa variação de fluxo provoca o surgimento de uma corrente induzida que produz um campo magnético que agora atrai o ímã. Aí você pergunta assim, professor, então peraí, se eu aproximo o norte, a espira repele. Se eu afasto o norte, a espira tenta segurar. Então, na verdade, a espira não gosta dessa variação dentro dela, exatamente. E aí, aquele sinalzinho da equação motriz é menos a variação do fluxo sobre a variação do tempo? Pois é, pessoal.
esse sinalzinho negativo bem aqui da equação indica exatamente essa não aproximação e esse não afastamento. Ok, pessoal? Faz um printzinho de tela aí rapidinho, porque agora eu vou testar se vocês entenderam ou não. Gente, beleza? Então vamos lá. Eu vou apagar isso aqui e agora eu vou escrever as 4 possibilidades de análise da lei de Lenz paralelo. Ok, pessoal. Então vejamos. Vamos imaginar que aqui é um ímã, polo sul e polo norte. Eu vou aproximar o polo sul da espira. Certo? Então, surge na espira um polo sul, que tenta impedir a aproximação. Impedir a aproximação. Ok, pessoal? E se você fizer o desenho do polo sul na espira, você vai ter uma corrente elétrica no sentido horário. Ok, pessoal? Tudo tranquilo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai afastar esse mesmo ímã. Ao afastar o ímã, surge na espira um polo norte que tenta impedir o afastamento. Ou seja, pessoal, se você desenhar a espira, o polo norte vai criar aqui uma corrente sentido anti-horário. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui sentido horário e sentido anti-horário. Tá certo? Faz o printzinho de tela. Beleza, pessoal. Agora, olha só o que eu vou mudar aqui. Se eu aproximar agora um polo norte, a espira não quer essa aproximação. Surge na espira um polo norte para impedir a aproximação. Nesse caso, nós teremos aqui o norte e a corrente no sentido anti-horário. E aqui, se nós afastarmos o norte da espira, que foi aquele primeiro caso que a gente analisou, surge na espira um polo sul para tentar impedir o afastamento. Ou seja, surgindo aqui um polo sul, a corrente vai estar
no sentido horário.